Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do momento, do horário em que você vai se conectar com este canal e assistir este vídeo. Eu sou o professor Libaldo Biratã, é uma honra ter você junto conosco, aí do outro lado acompanhando as novidades aqui do nosso canal. Vamos entender um pouco o conflito entre os filhos de Abraão. É diferente, eu acho, que um pouco das coisas que você já deve ter visto por aí, né? Aliás, muitas informações a respeito do tema. Eu quero dar a minha contribuição aqui, como teólogo, como formando em ciências sociais. Ciências sociais é o arcabouço formado pelas ciências políticas, antropologia e sociologia. Então, para você que gosta de ler bastante, de se debruçar sobre muitos livros, está aí um bom curso para você iniciar a sua carreira acadêmica. Ou você que já fez um curso acadêmico e quer investir num outro curso, eu indico. É o curso de Ciências Sociais da Faculdade, da Universidade Cruzeiro do Sul. Um abraço a todos os amigos, professores e tutores da Universidade Cruzeiro do Sul. Muito bem, pessoal, vamos dar início a este vídeo, que deve durar em torno aí de 20 a 25 minutinhos, vai ser bem rápido, mas eu espero que as informações aqui trazidas sejam proveitosas para a sua pesquisa. Vamos entender o conflito entre os filhos de Abraão. Bom, pessoal, antes de começar, aquela velha deixa. Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que nós postamos aqui, tá bom? Faz esse favorzão para nós aí. Compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp, por gentileza, dá uma força para nós e muito obrigado. O conflito entre os filhos de Abraão. Ô professor, por que conflito entre os filhos de Abraão? Porque não há como falar da originalidade do povo palestino, do povo de Israel, do povo judeu, como queira, sem citar o profeta Abraão, que era um homem que vivia na Mesopotâmia, perto do Golfo Pérsico, ali onde é hoje território do Kuwait, se não me falha a memória, né? Antiga Ur dos caldeus. Caldeus por causa exatamente da Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, que era o centro, a sociedade central, né, do mundo conhecido. Então Abraão vivia ali juntamente com sua família, com seus pais. Era um homem casado, porém ele não tinha filhos, porque a esposa tinha questões de natalidade, problemas com natalidade, e não podia lhe dar herdeiros. Isso para Abraão era um problema muito sério, né? Não ter como dar seguimento à sua linhagem. Ele não sabia que o melhor estava por vir, né? Que tinha uma grande surpresa para ele. Como é que vivia a sociedade? Como é que era? Vamos então socializar com o pensamento daquela época. Bom, a sociedade, segundo o fragmento bíblico em Josué 24, versos 2 ao 3, diz que aquela sociedade era politeísta. Muito bem, politeísta? Professor, em primeiro lugar, por que citar a Bíblia Sagrada? Olha, desmistifique essa coisa de que a Bíblia é um livro meramente religioso. A Bíblia Sagrada contém informações científicas importantíssimas para a geografia, para a arqueologia, para a antropologia, para o direito, tá? Então é uma ótima fonte de pesquisa a Bíblia Sagrada. Então vamos desmistificar essa coisa da Bíblia, para que a gente não tenha esse olhar apenas religioso para a Bíblia Sagrada. Ela é uma ótima fonte de pesquisa. E veja o que está escrito aqui no fragmento de Josué capítulo 24. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses, exatamente sobre aquela palavra que eu acabei de citar para vocês, politeísmo, uma sociedade politeísta, ou uma sociedade que acredita, que tem aquela cultura de cultuar muitos ídolos, muitos deuses, ao contrário do culto monoteísta, mono de um, pessoal. Então, se é mono, é um. Teísmo de deidade, de Deus, tá? Então, politeísmo, muitos deuses. Monoteísmo, um só Deus.
Eu posso citar, por exemplo, o islamismo, que acredita na existência, na regência de um único Deus, que é Alá, né? E já o judaísmo acredita na existência de um único Deus, que é Iavé, ou Jeová, como nós chamamos aqui no brasileirês. A segunda parte, ou parte B do versículo, como nós nos referimos em teologia, diz o seguinte: mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Por que Canaã? Por que cananeus? Olha só, esse nome, esse sufixo, né? Esse prefixo can, não te diz alguma coisa? Diz sim. Diz o quê? Daquele filho de Noé. Então esse filho de Noé, Cã, aquele mesmo que ficou observando Noé, ele estava desnudo ou meio desnudo, depois de ter consumido extrato de uva e ficou tonto, né, embriagado e dormiu, esqueceu de se vestir, e o filho então o escarneceu. Lembra dessa história? Está registrado na Bíblia Sagrada. Depois que a arca pousou ali no monte Ararat, eu vou usar esse termo, pousou, lógico que uma embarcação não pousa, ela desembarca, mas, né, ela, vamos supor, vamos usar esse termo, pousou ali no monte Ararat. E desceram os filhos de Noé, junto com Noé, com a sua esposa, com a esposa dos filhos, e então, depois de um tempo, Noé os enviou. Enviou Jafé para aquela região de Grécia e Europa, para explorar aquele território, junto com a sua esposa. Dali surgiram os povos gregos, europeus, e etc. e tal. Em seguida, enviou Cã para aquela região ali de onde hoje é Israel, até a África, e enviou Sem para aquela região da Mesopotâmia, e subindo ali a região da China, com Índia, com Uzbequistão, com aquilo tudo ali. Tá? Então você já entendeu aí para onde foram os filhos de Noé. Os descendentes de Cã, então, são o quê? Cananeus. Compreendeu agora? Por isso Canaã. Abraão, como ele faz parte dos povos ali da Mesopotâmia, né? Então ele é o quê? Então, pessoal, um semita, descendente de Sem, semita. Como Israel, ele se origina, os judeus se originam dessa obediência de Abraão para a terra de Canaã, né, que Deus lhe prometeu lhe dar as terras de Canaã, e isso tem a ver com o quê? Com aquilo que Noé disse ao filho Cã, quando ele soube que o filho tinha lhe escarnecido quando ele estava embriagado. Ele disse que ele seria o quê? Escravo, iria perder o território, suas terras, para os seus irmãos, que seriam subservientes a ele. Então Deus tira de Cã a terra de Canaã e entrega a quem? Aos semitas. Está pegando a coisa aí? Está começando a entender? Por isso essa coisa de sentimento antissemita, porque acham que eles são invasores, que as terras não são deles e tal. Mas você vai entender melhor isso tudo um pouquinho mais lá na frente. Não saia daí. Parece um pouco complicado, mas dá para entender tudo. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos avançar. Daqui, então, você vê o crescente fértil. Aqui, siga o cursor do mouse. Isso aqui é o Quite, né? Possivelmente aqui Ur dos Caldeus, onde Abraão saiu, obedecendo a voz de Deus, do Deus invisível, porém real. Tudo indica que Abraão, revoltado com todo aquele sistema politeísta, e Deus então viu a possibilidade de gerar nessa fé monoteísta de Abraão um povo que acreditasse num único Deus. Então ele percorre aqui entre o rio Tigre, que está aqui acima, e Eufrates aqui abaixo, o Eufrates, ó, e aqui o Tigre. Então ele sobe todo esse território, entra no território da Síria, lembra, né, da Síria? Os antigos cortadores de cabeça, temidos cortadores de cabeça, que se refere-se lá no Velho Testamento, né? Invadiram o Reino do Sul e tal. Você lembra disso. E aqui ele passa pelo Líbano e entra no território que até então não era chamado de Israel, mas era terra dos cananeus, descendentes de Cã. Tá? Então essa curva aqui que parece uma meia-lua, esse desenho que parece trajeto, né? Esse percurso que parece assim uma curva de 180 graus, lembra o quê? A Lua no seu estado crescente e fértil. Por isso você vê muito falar aí nos jornais e tal, nas aulas de teologia e tal. Falar sobre o crescente fértil e tal. Dizem que é porque a região era boa, que ia ficar entre rios e tal, mas a realidade é que a trajetória, o percurso parece assim, né? Formar uma Lua no seu estado crescente e fértil. Uma outra coisa importante aqui é essa foto de satélite, muito boa.
Aqui é o território hoje de Kuwait, né? Antigo Ur dos Caldeus, possivelmente isso aqui. O rio Tigre aqui em cima, o Eufrates abaixo. E aqui o território da Mesopotâmia. Então, uma sociedade que estava privilegiada, banhada por dois excelentes rios, né? A arquitetura do planeta não é a mesma que é hoje, logicamente, né? Claro, houve muito desmatamento, as selvas de árvores foram trocadas por selvas de pedra e tudo isso. Mas aqui ele sai e faz esse crescente. Você vê aqui no 2 ele parando aqui, possivelmente no território da Síria. No 3 aqui ele levanta altares para Deus aqui, o Deus invisível, porém real, segundo a sua fé. Vai até o Egito, quando sofre aquela fome, um período de seca, né? E ele vai até o Egito, mas por ordem divina ele retorna para Canaã, território onde Deus lhe prometeu. Então você vê que todo o plano de Deus é cercado de muitas resistências, né? Você tem que perseverar bastante. Mas vamos lá, pessoal, porque isso aqui não é um culto doutrinário, é pesquisa, tá, pessoal? Então peço que você dê a sua opinião aí abaixo, logicamente, seguindo aquele crivo da ordem da decência. Eu vou responder também aos comentários, mas vamos deixar aquelas coisas pejorativas. A intenção aqui é ajudar no seu entendimento e na sua pesquisa, para você que está buscando entender melhor essa coisa de crescente fértil, essa coisa de sentimento antissemita, por que o nome desse território Canaã era chamado Canaã, né? Você já entendeu tudo isso aí. Mas vamos lá que eu quero ganhar tempo. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, você vê que isso é fragmento de Deuteronômio capítulo 7, verso 1, e você vai entender aqui, através desse fragmento, dessa passagem bíblica, que a terra havia o quê? Havia moradores, haviam pessoas que viviam ali, comunidades já estabelecidas aqui, tudo descendente de Noé. Observe, tudo neto, de bisneto, taraneto de Noé, né? Esses nomes todos apontam para isso. Né? Eteus, Gigazeus, e olha os cananeus aqui, ó, de Cã. Cananeus, tá? Observe o prefixo aí da palavra. Então, os ferezeus, heveus, quando Abraão chega nesse território, já existem povos que habitam ali. Importante ressaltar que Abraão teve 2 filhos, e agora você vai entender por que aquele texto, aquele tema da nossa aula, o conflito entre os filhos de Abraão. Agora você vai entender, vamos lá. Abraão teve 2 filhos, concorda comigo? O seu primogênito, ou seu primeiro filho, que é Ismael, fruto de um relacionamento extraconjugal. Por quê? Porque a sua esposa Sarai não podia ter filhos, ela tinha um ventre cerrado, e ali ela oferece a Abraão a sua escrava, a sua pessoa de confiança, para ser-lhe o quê? Barriga de aluguel, uma egípcia, uma mulher egípcia, que servia a Sarai. Você vê que Abraão era um homem importante, não era só um homem, um fazendeiro, né? Ele era um líder tribal, ele era um patriarca, um homem importante, mas não tinha linhagem, não estava deixando herdeiro. Isso preocupava bastante tanto Abraão quanto Sarai. E aí eles procuram esse atalhozinho aqui para chegar naquilo que Deus prometeu, porque Deus tinha prometido um filho a Abraão que lhe desse seguimento à sua linhagem. Prometeu, inclusive, que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu, e o tempo passa e nada de filho, nada de linhagem. Abraão ficou muito preocupado e acabou, numa reunião com Sarai, concebendo a Agar, que é a empregada de Sarai, sua esposa, e desse fruto, desse relacionamento, do fruto desse relacionamento, nasce quem? Ismael, que vai dar origem aos ismaelitas, ou os povos árabes. Tá? Daqui você já está vendo os povos que vão viver da além do rio, chamados filisteus, ou filistinos, ou palestinos, como queiram, tudo questão de colocação. Só que, para surpresa de Abraão e Sarai, e para surpresa de Agar, Deus cumpre a promessa depois de aproximadamente 13 a 14 anos, e Sarai tem o ventre então visitado por Deus, aberto, e ela dá luz a um filho, e Abraão lhe coloca o nome de Isaque. Agora, Abraão, todo chamegoso com Isaque, deixa um pouquinho Ismael de lado, e isso causa muito ciúme em Agar, que começa a provocar a esposa de Abraão, Sarai. Com o resultado disso, Sarai convenceu Abraão mais uma vez,
Você vê que ela tinha determinada influência sobre os quereres de Abraão e diz: manda embora todo mundo. Abraão fez isso, deu tchau a Ismael e a Agar. E o filho Isaque passou então a ser o quê? O herdeiro de Abraão, já que Abraão havia rejeitado a Ismael. Vamos lá. De Isaque, nasce quem? 2 filhos, Jacó e Esaú. De Esaú se originam os edomitas. E de Jacó você sabe, 12 filhos que vão dar nome a 12 tribos de Israel mais tarde, lá na frente, quando o território já está conquistado e é dividido, né, entre cidades-estados com o nome dos filhos de Jacó. Então você já entendeu isso aqui, né? Vamos prosseguir? Vamos lá. Nesse percurso, nessa fuga de Agar com Ismael, eles atravessam o deserto e acaba que Ismael não suporta o calor, acaba o mantimento que Abraão lhe havia lhe dado. E me parece que Ismael começa a desfalecer. Preocupada, Agar se afasta para não ver o filho morrer, mas Deus aparece-lhe e lhe disse: este menino é filho de Abraão e eu lhe faço promessas. Ele também será pai de uma grande nação. Daí você vê que nós não devemos escolher lado nessa guerra, nem de Israel e nem dos palestinos. Nós devemos pedir a Deus que, da melhor forma, procure resolver esse conflito, porque os dois são filhos, são descendentes do profeta Abraão, e todos os dois têm direito a ter o seu Estado reconhecido. É correto pensar num Estado palestino? Tenha certeza que sim. Como formando em ciência política, eu lhe garanto isso, tá? É correto que Israel tenha o seu território? Tenha certeza que sim. Como vai ser essa divisão? Isso não compete a mim, não compete talvez a você, não sei, quem está aí do outro lado assistindo, mas é sim correto pensar num Estado reconhecido. A formação do Estado é por 3 elementos, né? Povo, lei e território. E eles têm que ter o seu território, o seu povo e as suas regras, as suas leis defendidas e definidas pelo povo, representado pelo seu Congresso. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí resume aquele episódio de quando Deus faz promessa através do anjo a Agar. E Agar então vê que tem uma fonte d'água bem perto dela e ela vai lá, pega aquela água, dá para o filho, eles então começam a sua peregrinação. Árabes e judeus disputam um território que traz morte e sangue a ambos os povos até hoje. Isso porque árabes alegam que, por Ismael ser o primogênito, tem por direito a herança da terra do patriarca Abraão. Do outro lado, os judeus declaram que, por Isaque ser o filho da promessa, tem o direito total de herdar a terra santa, dada a Deus, dada a Abraão por Deus. E você, o que é que você acha? Quem é que tem razão neste negócio aí? Vamos fazer a leitura de um fragmento do Alcorão e de um fragmento da Bíblia Sagrada. Sabe aquele episódio de quando Abraão resolveu obedecer a Deus e sacrificar o filho? Porque Abraão ficou meio que disperso das coisas de Deus, se dedicando ao filho. Na Bíblia Sagrada, este filho é ticado, é uma referência de que este filho é Isaque. Gênesis 22. Já no Alcorão, no fragmento 37, o nome do filho não é citado. Porém, a fé islâmica acredita que Abraão não sacrificaria um filho mais novo, sim que ele ofereceria a Deus o seu primogênito. Então eles descartam a informação bíblica e acreditam na possibilidade de que Abraão sacrificaria o filho mais velho, ou seja, o primogênito, e não o segundo filho. Por isso, Ismael é o filho que Abraão ama e é o filho que Abraão tentou sacrificar a Deus, onde foi impedido por um anjo. Essa é a fé islâmica. Já a fé judaica tem por base o que diz o livro de Gênesis 22, de que aquela versículo 2 que diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, e aí faz você pensar, teu único filho.
Quando foi que Deus falou isso? Segundo os islâmicos, quando ele diz ter um único filho, é porque Abraão tinha um só filho nessa época e deveria sacrificar Ismael. Só que a Bíblia fala, depois da vírgula aí você vai observar, na parte B do versículo, Isaque. Quando você coloca essa ótica pela a fé judaica, por que ter um único filho? Porque é o único filho nascido legitimamente do seu casamento. Uma vez que Ismael é nascido de um relacionamento extraconjugal. Acho que tá dando para embolar um pouquinho aí, mas dá para entender se você prestar bastante atenção. E a minha intenção aqui não é doutrinar, não é dizer quem está certo e quem está errado. Eu tenho minhas convicções, minhas posições. Porém, aqui, como pesquisador, eu preciso colocar para você, tá? Para que você faça as suas análises, para que você faça a sua pesquisa. Eu só estou apenas contribuindo. O que é que você acha? Quem é que está certo? Foi Abraão, quem teve 2 filhos, Ismael e Isaque, que originou judeus, e os povos árabes. E eu lhe pergunto, qual filho tem direito à terra que é herdade deixada por Abraão? Os povos muçulmanos, os povos judeus? Você deve refletir sobre esse tema e buscar resíduo bíblico para sua pesquisa. Muito obrigado por sua companhia, pela atenção e que Deus abençoe a todos.